Olá, seja bem-vindo ao canal Navegação Fluvial Sem Fronteira, e neste vídeo nós iremos estar tratando sobre a regra de número 17, ação da embarcação que tem preferência. Mas antes de nós iniciarmos a abordagem, convido a você que não é membro deste canal, que se inscreva em nosso canal, compartilhe a nossa página, dê o seu like e nos ajude na divulgação deste trabalho. Muito bem, regra 17 do RIPEAN, ação da embarcação que tem preferência. Entretanto, a embarcação que tem preferência poderá manobrar para evitar um abarroamento, tão logo que lhe pareça que a embarcação obrigada a manobrar não está manobrando apropriadamente em cumprimento a esta regra. Então aqui eu já quero fazer a primeira observação sobre a regra 17. Perceba que a regra está dizendo que se você percebe que a embarcação que está próximo de você tem a preferência, mas ela não está manobrando para deixar safo a sua passagem, então você precisa entender que você tem que manobrar. A norma é muito clara, a regra é clara. Se for colocado as duas embarcações em uma condição de abarroamento, de acontecer um acidente, ainda que você tenha prioridade, você tem que manobrar. Que isso fique bem claro e entendido para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho de forma correta, compreensiva e da forma daquilo que de fato satisfaça aquilo que tem trazido como preconizado nas normas e regras da autoridade marítima. Quando por qualquer motivo a embarcação que deve manter o seu rumo e sua velocidade se encontrar tão próximo que um abarroamento não possa ser evitado unicamente pela manobra da embarcação obrigada a manobrar, ela deverá manobrar da melhor maneira para auxiliar e evitar o abarroamento. Então, o item 2, o item 3, na verdade, ele reforça o primeiro item sobre essa condição. Se você percebeu que a embarcação que deveria manobrar para você, porque você tem a prioridade, ela não está manobrando, então faça você. Entenda que a norma, a regra, ela te estabelece uma condição diante daquilo que é para ser feito. Mas se a embarcação que deveria fazer, ela não faz, cabe a você ter a responsabilidade de fazer. Porque no final o que importa, de fato, é não existir, é a não existência do acidente. Mas você não pode endurecer o seu coração, a sua mentalidade, mas eu estou com a preferência, então o cara que se dane, como muitas das vezes as pessoas acabam se comportando. O camarada está estressado muitos dias a bordo, problemas, enfim. E ali ele quer tomar decisões baseadas na sua vontade, na sua cabeça. E nós precisamos entender que o nosso trabalho, a nossa profissão, ela existe normas, regras, leis que precisam ser estabelecidas e principalmente cumpridas. Então, a partir do momento em que você tem o entendimento do que é para ser feito, mas você ignora e faz, você vai ser culpado duas vezes. Só que quando as coisas acontecem, não tem como a gente voltar atrás. Então é importante que nós mantenhamos uma compreensão, uma educação em relação àquilo que é inerente ao nosso trabalho, à nossa profissão, e a gente possa de fato utilizarmos dessas ferramentas, desses ensinamentos, dessas referências diante dessas regras e aplicar de forma correta e ampla dentro do nosso trabalho. Nunca se esqueça que você tem a responsabilidade sobre a vida da sua tripulação, mas também você tem a responsabilidade sobre a vida daqueles que estão nas outras embarcações. Essa é uma responsabilidade social e ambiental. Tudo aquilo que gera em volta do nosso trabalho, nós estamos inseridos nesse contexto. O lado social, ambiental e aquilo que é material, que é o patrimônio das companhias que nós servimos. Então nunca perca isso de mente. Diante de qualquer circunstância, lembre que você tem uma responsabilidade social, você tem uma responsabilidade ambiental e você tem uma responsabilidade material. Você pensando dessa forma, você agindo dessa forma, você terá sempre a oportunidade de tomar a decisão correta, certo? Então fica aqui essas informações diante da embarcação que tem preferência. E é importante até nós salientarmos, antes de finalizar, diante da embarcação que tem preferência. A norma 34 ela diz que quando duas embarcações navegam em rumos, duas embarcações de propulsão mecânica em rumos opostos, a embarcação que tem um calado restrito, ela sempre vai ter prioridade. É importante que nós entendamos. Isso se aplica tanto em uma parte mais abrangente, como é o Rio Amazonas, ou quando você está numa área mais restrita com outras embarcações, no caso os comboios, o supercomboio
com as embarcações menores. Então, para quais são as embarcações que eu tenho que manobrar quando eu tenho a prioridade dentro dessa circunstância? Uma embarcação a vela, uma embarcação engajada à pesca, uma embarcação sem governo e uma embarcação com calado restrito. Então, se você está numa situação que a preferência é sua, mas você está com esses tipos de embarcação oposta a você, então você tem que manobrar para elas. Você perde a sua autonomia de preferência neste momento e agora você tem que executar a manobra deixando safo para que elas possam ficar tranquilas diante da sua navegação, correto? Então perceba que em determinado momento aquilo que é minha preferência ela passa para outra embarcação e eu preciso só entender ou compreender quais são os tipos de embarcações e qual são a área que nós estejamos navegando para que a norma ela me sustente diante das minhas decisões, certo? Fica aqui essas informações sobre a regra 17, ação da embarcação que tem preferência. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.